pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pausa para Prosa. Eu espero que vocês tenham tido uma semana fabulosa. Semana passada eu não consegui publicar 2 vídeos, essa semana eu vou conseguir, já estou aqui com o material preparado. Bom, nosso vídeo de hoje, ele tem um objetivo de trazer para as pessoas que me assistem e para todas aquelas que venham assistir, algumas ferramentas que possam ajudá-las no momento que nós estamos vivendo agora no Brasil, aqui no Rio de Janeiro principalmente, né? Mas na verdade a ideia é trazer ferramentas emocionais, instruções mentais para que vocês possam vivenciar os momentos de crise. Crise é uma palavra que assusta muita gente. Muitas pessoas têm realmente preocupação quando avaliam que a vida está boa. Já vi inclusive algumas pessoas que têm umas crenças assim: a vida está boa demais, daqui a pouco vai ter um problema, né? Na verdade não é bem assim que funciona, mas o fato é, ao longo de uma vida inteira, muitas pessoas em vários momentos passam por momentos de crise, né? Problemas emocionais, problemas profissionais, problemas econômicos, problemas nas relações. E o grande problema desses problemas é que quando elas estão no momento da crise, a sensação que elas me transmitem, que elas me dizem, muitas pessoas quando estão em crise me procuram, é que elas estão se sentindo sem saída, como se não tivesse uma porta, né? Bom, sentir-se sem porta e sem saída é um símbolo clássico de crise, né? Mas na verdade, pessoal, a crise é um momento existencial. Uma das leis do nosso planeta é a lei da mudança. Nada permanece intacto, intocado, eterno, nada é para sempre, tudo muda todos os dias. Do momento que você nasceu até esse momento que você está me ouvindo, você já mudou diversas vezes e eu também. Isso é ótimo, isso é fabuloso. Eu gosto muito da definição dos orientais para a crise. A palavra crise para o oriental significa oportunidade, desafio e mudança. Eu acho sensacional, fabulosa a maneira como eles encaram o processo da crise. Só que quando eu pensei em fazer esse vídeo, por que eu pensei em fazer? Porque eu percebo que para muitas pessoas o momento da crise é ainda mais difícil do que para outras. É como se elas tivessem a capacidade de duplicar a dor durante a crise. Ou seja, é como se para elas a dor e a crise se estendesse mais. E aí eu comecei a me questionar por que não ajudá-las a entender por que isso acontece com elas. Eu tenho uma postura em consultório e na vida de entender como as coisas funcionam. Sempre que eu adoto essa posição, e hoje é uma posição muito natural para mim, todas as vezes que eu observo a minha vida, as circunstâncias da minha vida, e procuro entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, como eu cheguei ali e o que eu preciso fazer para sair dali, em geral isso me ajuda a resolver as minhas crises, né? Então, para mim, as minhas crises, e elas existem eventualmente, né? Hoje, com muito autoconhecimento, cada vez menos crises, mas ainda existem eventualmente crises. Quando eu vou enfrentar uma crise, eu já tenho essa percepção de que eu tenho um olhar muito autônomo, com muita vontade de resolver, de encontrar a solução. E lembre, a solução não necessariamente está somente em mim. Muitas vezes a solução está ao redor, está com outras pessoas, e eu envolvo essas pessoas e peço ajuda, e em geral as minhas crises têm uma boa solução. Muito bem. Uma das características da nossa mente, que é muito interessante, é uma característica chamada psicoadaptação. Então nós aprendemos e reaprendemos todos os dias a vida inteira. Então, a crise por si, ela não deveria ser tão assustadora, porque você que está me ouvindo agora, que está me assistindo, é plenamente capaz de atravessar a sua crise, seja ela qual for, e encontrar os seus melhores caminhos. Eu faço, você pode fazer também. Muito bem. Considerando que a mudança é um padrão planetário, como será que as pessoas fazem para que as suas crises fiquem tão longas? Para que as crises demorem tanto para mudar, para passar? Porque as mudanças vão acontecendo. E para algumas pessoas a crise se estende, não é assim? Muito bem. A lógica que essas pessoas usam, que parece uma ilógica na verdade, é a seguinte: elas têm uma dificuldade de aceitar que estão vivendo uma crise. Elas têm uma dificuldade, elas se recusam a acreditar que existe a crise na vida delas. Elas fingem que a crise não existe. E aí elas começam a desenvolver emoções que não são saudáveis para o processo da crise. Elas desenvolvem raiva e pena de si mesmas. E aí elas se tornam vítimas. A tendência nessas pessoas é pegar a ideia da crise e traduzir como se o outro tivesse responsabilidade pela vida delas. Então elas passam a responsabilizar os de fora, o pai, o marido, a esposa, os filhos, o chefe, o governo, o tempo, e elas mesmas
dentro da lógica dessas pessoas que estão numa crise, essa crise já se estende há muito tempo, elas não percebem que elas estão abrindo mão das ferramentas de autorresponsabilidade para solucionar a crise. As diversas crises, porque esse tipo de pessoas, em geral, atraem muitas crises, né? Vejam, nós estamos falando aqui do desenvolvimento de algumas habilidades. Para você enfrentar uma crise, você tem que desenvolver algumas habilidades. E eu vou citar para vocês as 3 que eu considero as fundamentais na hora de uma crise. Aceitação de que a crise está acontecendo, desapego, e vocês vão entender como, eu vou explicar, e adaptação, né? Aceitar, pessoal, não é concordar. Aceitar é admitir que uma determinada circunstância que você não gosta, que você não quer, está acontecendo na sua vida. Vejam, nosso planeta é um planeta escola, eu digo isso sempre para vocês. Nós, como humanos encarnados, estamos aqui aprendendo. E todos os instrumentos que esse planeta nos oferece servem para a nossa evolução. Então a crise também é um instrumento evolutivo. Olha, o mundo que me cerca, por uma questão de lei de atração, que é uma das leis mais fabulosas do planeta Terra, o mundo que me cerca, ele é naturalmente resultado da maneira como eu vibro. Portanto, quando eu estou vivendo uma crise, a dificuldade financeira, a dificuldade profissional, a dificuldade da relação está falando de tudo que eu preciso entender que ainda precisa ser desenvolvido. Quando eu tenho dificuldade de me relacionar com alguém e esta relação entra em crise, a crise, na verdade, é um mecanismo do planeta para fazer você parar e olhar. É quase como a mesma ideia de um sintoma de febre. A febre não é uma doença por si. A febre é o indício para você perceber que seu corpo está com algum problema. É como se fosse um sinal de incêndio que o sistema imunológico está jogando para você para avisar, olha, nós tentamos aqui resolver o problema, mas está muito difícil, precisamos da sua ajuda. Então a mente causa uma febre a pedido do sistema imunológico para que aquela pessoa que está com febre comece a tomar providências para suprir o que está faltando no sistema imunológico e aí aquele problema, seja qual for, poder ser debelado, ou seja, a gente vai tomar mais medicação, repousar, se alimentar melhor, enfim, tomar as providências. Então, a crise ela é um sintoma de que existem problemas na sua vida, coisas que você não está observando que estão acontecendo. A crise está tentando te mostrar, em geral, a crise traz a informação de onde você precisa observar melhor e qual é o aprendizado que você precisa desenvolver. E tem pessoas que repetem, às vezes, as mesmas crises. Elas têm a crise a primeira vez, tem a segunda, passa um tempinho, tem de novo, e elas não olham. Elas simplesmente não se dão conta de que a vibração delas está produzindo a crise e a crise está tentando informar que é a hora de parar, sentar, refletir e, fundamental, pessoal, modificar a percepção da vida e das próprias atitudes. Modificar a atitude interna e passar a agir de uma maneira diferente, dependendo do tipo de crise, tá? Muito bem. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando tem uma crise é: o que isso está tentando me mostrar? Qual é o aprendizado que eu preciso desenvolver? Porque, vejo, isso é um planeta escola, como eu disse. Não existe uma escola que acolha um aluno e não acolha outro. O planeta nos oferece, quando nós chegamos, o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, as nossas energias e o entorno, para que a gente possa praticar e, exercitando essa prática, a gente consiga desenvolver a nossa evolução. Então, crise não é para maltratar. Crise sim é para sacudir. Crise sim é desconfortável, né? Você imagina, a pessoa está numa crise financeira, ok? Aí ela começa a ter dificuldades com o dinheiro. Aí a mente dela está mostrando a ela, olha, você tem dificuldade com o dinheiro. Você não está apenas com dificuldade naquele momento, você está falando de uma crise, ou seja, você já vem tendo dificuldades na sua maneira de lidar com o dinheiro, a sua percepção sobre o poder do dinheiro e a sua percepção equivocada sobre dar ao dinheiro o poder e não a si mesmo, né? Então, o dinheiro que está faltando, na verdade, ele está paralisado, aguardando que você aprenda para ele voltar a fluir. Nós somos seres naturais. No nosso planeta, os processos naturais eles têm uma fluidez. Então, se vocês imaginarem a chuva, por exemplo, a água é absorvida, forma as nuvens, né? A natureza absorve a água para a formação de uma nuvem. Essa nuvem ela
fica repleta e aí chega um momento que ela se desloca e chove num outro ambiente que por si só vai escoar a água e essa água vai ser de novo transformada em nuvem. Então é um processo. A vida é um processo, tá? Portanto, nós, se deixarmos a nossa natureza de processo, se nosso processo natural começar a fluir, não tem como você não ter dinheiro, não ter trabalho, não ter relacionamento, não tem como. Vejam, por natureza, se nós permitirmos que a abundância e a prosperidade entrem na nossa vida, se nós tivermos autoconhecimento, trabalharmos em nós, nossa meditação, tivermos disciplina interna e soubermos utilizar as ferramentas que o planeta nos oferece, não é possível que a abundância não seja entregue a gente. Nós vibramos e recebemos todos os dias. Observe agora, nesse momento, a sua respiração. Você não está sem ar, tem ar à beça aí. Não para, não acaba, não encerra, não termina. Só vai terminar quando você sair do planeta. Então, da mesma maneira que o ar, a natureza está tentando trazer para a sua vida prosperidade. Se a crise financeira aconteceu, se a crise de relacionamento aconteceu, se você está no meio de um problema desse, pelo amor de Deus, criatura, para e pensa. O que você precisa estar fazendo para chegar no ponto que você está? E mais, melhor ainda, o que você precisa fazer para sair daí? Para não ter mais esse tipo de comportamento, essa maneira de pensar, sentir e agir que te gerou o resultado que você está tendo hoje. Mesmo que pareça, por exemplo, mas eu fui demitido. Ok. A pergunta para você é, será que essa empresa onde você estava era a melhor empresa para você? Lá você ainda aprendia muitas coisas? Você era respeitado e admirado ou admirada pelo que você fazia? Você se sentia feliz de manhã de levantar-se, arrumar e ir para o seu trabalho? Ou você ganhava aquele trabalho com muito sacrifício, com muito desespero, porque você era desrespeitado, assediado, maltratado, mal visto? Se assim era, você não estava evoluindo, você estava só gastando a sua vida sem evoluir nada. Sofrer não é a nossa busca no planeta. A busca do ser humano no planeta é ser feliz. Se você não está fabulosamente feliz, como eu sou, tem alguma coisa que não está funcionando. E aí, como você demorou muito tempo sem enxergar, o que sua mente fez foi, ela atraiu esse momento de você ser colocado para fora. Agora você vai andar. É óbvio que quando uma situação de crise começa a acontecer, a gente fica um pouco tenso, assustado, né? Na verdade, a emoção fundamental que em geral gera a crise, gera a circunstância difícil e gera a sua dificuldade de aceitar e de atuar sobre, em geral, é o medo, né? O medo é quem te acompanha quando você está no momento de crise. Por isso é preciso ter bastante cuidado com a emoção do medo, que é uma emoção fabulosa, porque o medo está aqui para nos ajudar, mantida a proporção adequada do medo, né? Por medo você cuida da sua saúde, você se alimenta, você dorme, faz higiene, né? Porque você tem intuitivamente, inconscientemente, um medo da morte, então você se mantém saudável. É ele que te ajuda, mas ele é um conselheiro. Só que quando ele está exagerado, ele vira, na verdade, um tirano com você. O medo fica te controlando. E aí, porque o medo te controla, o medo do novo, o medo do difícil, o medo do complexo, o medo do enfrentamento, o medo de não ser capaz, o medo do outro não gostar de você, de não ser aceito, esse medo fica te convencendo que você tem que ficar no casamento que não serve, que você tem que ficar no emprego que não tá bom, que você tem que ficar, que você tem que ter uma atitude compulsiva de compra ou de alimentação. Por quê? Porque você não vai enfrentar. Se você faz isso, você se mantém sempre a mesma coisa, nada muda. Ingenuidade da sua parte. O que acontece com uma pessoa dessa é que o entorno dela está mudando e ela está mudando. Ela está trocando momentos de paz por muitos momentos de dor. Ela está se enchendo de dor. É isso que está acontecendo. Está mudando é porque ela está se maltratando o tempo inteiro. Tá? Muito bem. Então, entendemos que a emoção que comanda o processo de resistência na crise, aquela crise que se estende, é o medo. Então, a crise que você está vivendo agora, ela não fala do mundo ao teu redor. Ela fala de você.
Ela fala de como você está dentro de si, como tem sido a sua evolução, como você tem aproveitado o teu aprendizado. É isso que a crise está te dizendo. Ela está te dizendo que você está resistindo, que você está apegado, que você não está evoluindo, que você não está progredindo, você não está ampliando. Somos seres potencialmente poderosos e temos no nosso potencial uma capacidade imensa de expansão. Você não está expandindo. Eu falei isso no primeiro vídeo desse ano. Tem pessoas que todos os dias saem de casa na mesma hora, pegam o mesmo trajeto, sentam na mesma cadeira, na mesma empresa e fazem o mesmo trabalho há 30 anos, sem mudar e melhorar e progredir nada. Estamos na nova era. Não podemos mais perder o nosso tempo, porque isso é perda de tempo. É você não evoluir em nada. É você chegar no final da escola e todos os seus colegas aprenderam pra caramba, passaram de ano várias vezes, e você continuar lá no primeiro ano sem absolutamente conseguir se sentir mais feliz. O fundamento é isso. Quando nós evoluímos, nós nos sentimos mais leves, mais lindos, mais amados, pessoas mais poderosas. Nós fazemos conexão com o nosso poder. Agora, se nós nos deixamos convidar pelo medo e sermos dominados pelo medo, ele fica nos convencendo de que isso que eu estou dizendo não é real. E aí, a gente fica lá, naquela vidinha que não serve mais. Eu sou um exemplo de uma pessoa que já teve muito medo. Pessoa, eu fui fóbica. Vocês já imaginaram? Eu não sou mais. Agora, muito autoconhecimento, muita meditação, muita vontade de entender a mim, ao mundo. E sendo assim, eu consegui desenvolver uma vida, ou construir uma vida que eu considero hoje uma vida fabulosa, uma vida que me traz tudo que eu busco, tudo que eu desejo. Aquilo que eu falei para vocês ainda há pouco, né? Eu permito que a natureza flua e que as coisas cheguem até mim. E aí, o que eu tenho percebido à medida que eu vou me desenvolvendo? Que as crises ficam cada vez mais espaçadas, né? Entre uma crise e outra, ou seja, entre uma dificuldade de vida e outra, cada vez é um tempo mais amplo e que elas são cada vez mais fáceis de serem resolvidas e eu as vivo de uma maneira cada vez mais serena, né? Cada vez mais serena. Portanto, crise, pessoal, é uma das ferramentas que nos ajuda a observar, a perceber quem somos e como nós estamos agindo dentro desse planeta escola, nesse aprendizado, né, de viver aqui no planeta. Bom, para fechar a nossa sessão, ó, é o hábito. Para fechar o nosso vídeo de hoje, eu vou sugerir a vocês algumas reflexões e peço que cada um, dentro das suas possibilidades que você acha interessante, que você anote algumas perguntas que você pode se fazer como um trabalho prático para você poder perceber como é que você vivencia as crises, especialmente você que está vivendo uma crise agora, e o que você precisa modificar para conseguir encontrar o melhor caminho dentro dessa crise. Você vai fazer algumas perguntas a si mesmo. Na verdade, você vai fazer 3 perguntas. A primeira é: quais são as crises que se repetem mais na sua vida e em que áreas essa repetição acontece, né? O que você tem que aprender com cada coisa que te acontece? Ou seja, se você perceber, pegar um papel e fazer um exercício, olha, vivi a crise tal, depois passou um tempo e vi essa outra aqui. Se você olhar e comparar, você vai perceber que tem elementos que se repetem nas crises. Por exemplo, olha, eu vivi a primeira crise porque eu não consegui dizer não para uma pessoa. Passou um tempo, veio uma nova circunstância, eu vivi de novo a dificuldade de dizer não para outra pessoa. Aí passou mais um tempo, aquela primeira pessoa voltou na minha vida e eu tive dificuldade de dizer não de novo. A crise está te mostrando, as diversas dificuldades comparadas estão te mostrando que o que você precisa desenvolver de habilidade é a capacidade de dizer não, né? Finalmente, que passos eu vou seguir a partir de amanhã para modificar, transformar o caminho que eu venho seguindo e colocá-lo na reta, no trajeto que eu desejo que ele siga para conseguir obter aquilo que eu desejo. Muitas pessoas vivem crises e às vezes elas me comentam que elas não sabem nem por que elas estão vivendo a crise ou não sabem nem o que elas estão procurando. Eu digo, mas peraí, você está no meio de uma dificuldade, por exemplo, com dinheiro, né? Gastei muito, mas você gastou muito por quê? Não sei. Peraí, não sabe? Mas, ok, no lugar disso que você tem hoje, essa crise, essa dificuldade financeira, o que você queria ter? Uma coisa melhor. Tá, mas o que é uma coisa melhor? Não sei. Falta de autoconhecimento, né? É uma pessoa que não se observa, é uma pessoa que não conhece a própria vida, é uma pessoa que não quer assumir a própria responsabilidade
e não quer perceber que a gente é feliz quando a gente constrói essa felicidade. Em qualquer circunstância da vida, por mais que te pareça estranho, por menos que você queira admitir, em qualquer circunstância, você é coautor naquela circunstância, minimamente com 50% da situação. Quando eu permito que alguém faça alguma coisa contra mim, eu estou permitindo. Então, meu 50% está aí, né? Quando eu ajo numa determinada circunstância, eu estou sendo a autora daquela ação. Mas quando eu escolho não agir, o que eu estou fazendo é me paralisando e permitindo que outras pessoas façam coisas que vão me atingir também. Então, em qualquer circunstância da vida, eu vou acabar fazendo parte do processo. A vida de cada um é de cada um, ou seja, eu vivo a minha vida e tudo que eu vivencio tem a ver comigo, tem a ver com o meu aprendizado, tem a ver com a minha história. Mesmo quando é um encontro estranho com uma pessoa no trânsito que te dá um problema. Ainda assim, de alguma forma, sua mente, sua experiência pessoal, a sua vibração e as suas necessidades de aprendizado atraíram aquela experiência. Toda experiência planetária tem uma função. Toda experiência planetária tem um objetivo. A gente não deixa de aprender. Nunca. Não existe experiência perdida por uma pessoa. Não existe experiência que não possa ser utilizada como aprendizado. Mesmo que você entenda ou acredite que não existe esse aprendizado, o fato de você ter visto aquilo acontecer, o fato de você registrar na sua memória, fica ali como mais uma parte da sua bagagem. Da bagagem pessoal, daquilo que você precisa desenvolver. E em muitos momentos, em outras circunstâncias, você vai perceber que vai se lembrar daquilo que você viveu que parecia que não tinha nenhuma relação com você, passa a ser então uma informação importante que se encaixa exatamente na hora que você precisa para te dar a solução na vida para alguma coisa. Bom, eu vou encerrar o nosso vídeo de hoje com uma oração que eu adoro, que fala da emoção fundamental que eu entendo que precisa ser desenvolvida como primeiro passo para você sair de qualquer crise, que é a emoção da serenidade. É manter na mente que tudo nessa vida muda, que nós estamos aqui aprendendo, que amanhã de manhã vai ser diferente, e manter a serenidade de viver um dia de cada vez. Então eu vou encerrar com essa prece, com essa oração que eu adoro, que diz assim: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquela que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Aliás, eu comecei a prece falando no singular e terminei no plural, né? Vou fazer de novo. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Eu desejo de coração que você consiga perceber essa minha mensagem e que ela te ajude a atravessar a crise que você está passando agora. Para você que não está vivendo crise nenhuma, eu desejo muito que você aprenda que se você se colocar disponível para o aprendizado e se colocar disponível para o autoconhecimento, as crises que surgem são pequenas experiências que não doem nem machucam. E eu desejo muito que as duas pessoas, que vocês todos, possam pegar todo esse aprendizado que eu estou deixando aqui nesse vídeo e possam aplicar nas suas vidas. Isso que eu ensino, pessoal, eu pratico. Eu faço isso na minha vida e funciona lindamente. E eu desejo muito que na sua vida funcione também. Procure a serenidade, espere, pense, reflita, modifique seus passos. E vai, menino, vai, garota, vai ser feliz, porque foi para isso que você nasceu. Se você gostou do meu vídeo, como todas as semanas eu te peço, curta o meu vídeo, transmita o meu trabalho para todos os seus colegas, para todas as pessoas que você gosta, para todas as pessoas, seus amigos, suas famílias, as pessoas que você entende que podem precisar, que podem receber essa informação e serem beneficiadas por elas. Eu sou profundamente grata pelo teu amor, pela tua presença de todas as semanas, porque você está sempre aqui comigo, me deixando mensagens, vibrando com teu amor por mim. Receba de volta o meu amor por você também. Estar com esse canal do YouTube e poder distribuir essas informações para mim é tão valioso, é tão especial, é tão mágico. Eu tenho só que te agradecer por você estar aí, por nós estarmos juntos, pela nossa amizade, que agora ela já existe. Nós já estamos conectados nesse lindo planeta chamado Viver, nesse lindo planeta chamado Terra. Voltem sempre, venham sempre que puderem, venham breve. Eu fico aguardando vocês. A gente se vê no próximo vídeo.
Deus abençoe cada um. A crise vai passar, com certeza. Até o próximo sonho. Namastê.